Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou vendo que o pessoal está aí entrando para acessar a live. Vou esperar mais um minutinho. Estou vendo que tem pessoas entrando que estão sempre aqui conosco, acompanhando a live, estão sempre presentes. Boa noite. Para quem não me conhece, o meu nome é Cíntia Poças, eu sou advogada, sou professora, eu fui convidada pela Casmec Consultoria e Capacitação Profissional para ficar à frente de um projeto de lives. Esse projeto de lives se iniciou durante a pandemia, nós iniciamos os projetos de lives na pandemia e estamos dando continuidade desde então. A Casmec, ela é uma empresa que realiza cursos de capacitação e treinamento, bem como ela realiza consultoria na área de recursos humanos, consultoria em medicina e segurança do trabalho, colaborando com as empresas e as instituições a adotarem as melhores práticas do mercado de trabalho e também a atuarem de acordo com a legislação vigente. Boa noite, sejam bem-vindos. Para quem já está aqui conosco também, vocês sabem que a Casmec nas lives, nós sempre abordamos assuntos diferenciados. São assuntos variados, esses assuntos, eles são de relevância e interesse da sociedade, eles não ficam adstritos a questões jurídicas, nós não nos reunimos aqui para poder conversar ou debater a legislação, inclusive muitos dos temas que são escolhidos aqui para debate, nas nossas lives, eles vêm através das sugestões, das mensagens que vocês encaminham para o e-mail da Casmec, para as redes sociais. Inclusive hoje também nós pegamos muitas mensagens que vocês encaminharam para nós estarmos conversando aqui com vocês sobre o nosso tema de hoje, que é proteção e segurança no ambiente de trabalho, tá? E falando em redes sociais, vocês devem ter observado que o mês passado a Casmec, ela se dedicou a posts e informações inerentes a essa temática que nós vamos conversar hoje, né? Por quê? Porque o mês de abril, que é tido como o Abril Verde, ele é um mês justamente dedicado a essas campanhas de conscientização, a essa propagação de informações, de esclarecimento de dúvidas, para sempre estar deixando o ambiente de trabalho saudável e seguro. Alguém aqui tem conhecimento do porquê foi escolhido o mês de abril para ser um mês destinado a essas campanhas, para ser um mês assim, a proteção e segurança, um mês com foco no ambiente de trabalho? Alguém tem esse conhecimento? Boa noite. Então, pessoal, vocês que estão assistindo aí a live, alguns de vocês têm esse conhecimento? Deixa eu ver aqui. A Pamela está perguntando se é por algum acontecimento. Então, é porque o mês de abril, porque ele faz alusão ao dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, e ao dia 28 de abril, que é um dia assim, dedicado à lembrança das vítimas de acidentes de trabalho. Por isso que foi escolhido o mês de abril a destinar essa campanha. Só que uma coisa que nós temos sempre que ter em mente é que essa preocupação, essa prevenção, ela deve ser todos os dias do ano. É muito bacana, é muito importante ter um mês que coloque em foco essas questões, que dê destaque a essas questões, principalmente se nós levarmos em consideração que o Brasil, segundo a Organização Internacional do Trabalho, ele ocupa a 4ª colocação no ranking mundial de acidentes de trabalho. Então, esse fato, ele deixa com que nós percebamos que o Brasil é muito frágil ainda
com relação a essas políticas públicas, a questão de prevenção, a saúde e segurança do trabalho. Só que também tem um ponto muito importante, né? Que nos faz observar que nós ainda temos muito a melhorar, muito a implementar, e não basta somente você criar mecanismo, criar procedimentos, políticas públicas a respeito do assunto. Eu falo também muito para as empresas, para que eu preste consultoria, que não adianta você fazer um regulamento se não ocorrer a efetiva fiscalização, o efetivo controle, né, de toda essa situação e treinamento dos trabalhadores. Então, por isso que esse assunto, essa discussão, sempre é importante ser trazida aqui à voga, sempre ter trazido a discussão, sempre levantar o debate sobre o assunto, até porque é uma comunhão de fatores que vão contribuir para essa questão do ambiente saudável e o ambiente seguro, tá? Para quem está entrando agora, boa noite, nós estamos aqui iniciando a nossa live, tá? Sejam bem-vindos. E dando continuidade, né, a essa parte introdutória que eu estou fazendo, já vou daqui a pouco chamar os nossos convidados, é importante aqui também deixar claro a vocês que nós não temos a menor pretensão de esgotar o assunto no nosso bate-papo de hoje. Até porque o tema, ele é um tema muito amplo, ele tem várias vertentes, e por isso que nós convidamos 2 profissionais, um técnico de segurança do trabalho e um enfermeiro do trabalho, para que eles tragam aqui para o nosso bate-papo as suas vivências, as suas experiências, de forma a tentar nos aproximar, né, do ambiente de trabalho, a tentar verificar como ocorre esse dia a dia, como funciona todo o sistema, sempre em prol de benefício ao ambiente de trabalho. Porque um ambiente de trabalho saudável e seguro, ele é importante não somente para os trabalhadores, não, porque ali você está cuidando da integridade física, integridade mental, é importante igualmente para as empresas, para os estabelecimentos. Porque, inclusive, volta e meia vocês devem ler, né, ouvir falar, não é o nosso foco aqui, as questões jurídicas, mas vocês devem ter conhecimento de ações que são julgadas com indenizações bem elevadas, inclusive agora até tem julgamentos de acidentes de trabalho e serviço home office. Então, essas discussões, elas são sempre importantes ser trazidas aqui a debate, tá? E além dessa participação dos nossos convidados, que eu já vou chamá-los, eu conto também com a participação de vocês. Como eu falei, tem muitas pessoas aqui que sempre nos acompanham. Eu conto com a participação de vocês com envio de dúvidas, de sugestões. Eu vou pegar algumas perguntas aqui para fazer para os nossos convidados também, tá? Inclusive, a CASMEC, ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Nós selecionamos algumas dessas perguntas do Instagram para estar aqui também perguntando, conversando com os nossos convidados, tá? Mas feita essa introdução, eu vou convidar aqui os nossos convidados, né? Eu vou convidar o Diego, vou ver se ele já chegou, que ele teve um probleminha. Estou tendo aqui aviso que ele já chegou. Então, eu vou convidar aqui o Diego para se juntar a nós. Deixa eu mandar aqui o convite do Diego. Só um minutinho, pessoal. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco enrolada com isso aqui. Pamela, tudo da sua ajuda. Cadê o Diego aqui? Não estou achando o Diego para convidá-lo. Diego, acho melhor você mandar aqui o convite, tá?
Não estou achando o Diego. Vou chamar o Matheus enquanto isso. Vou chamar o Matheus para que eu possa ir fazendo as devidas apresentações. Já convidei o Matheus a entrar aqui. O Diego, não estou conseguindo enviar convite. Diego, se você puder solicitar, e eu aceito aqui, tá? Vou fazer a apresentação de vocês. Diego. Matheus, eu enviei já para você, tá? O convite. Bom, o Diego, ele é enfermeiro do trabalho, com experiência em construção civil, artes especiais, conservação de rodovias, edificação de hospitais, segmento rodoviário e, atualmente, atividades portuárias onshore. É responsável pela coordenação e gestão de programas contra álcool e drogas, doenças crônicas não transmissíveis e plano de contingência do Covid-19 da empresa atual em que trabalha. Olha, não tô... Deixa eu ver aqui, vamos lá, pessoal. Entraram. Eu acho que um convidado eu consegui dar ok. O Matheus está dando aqui, aguardando o Matheus. Acho que o Matheus está entrando. Por enquanto, não. Tem essas coisas, né? Oi, Matheus. Boa noite. Tudo bem? Opa, boa noite. Tudo bom? Até que Tudo enfim, bom. né? Um pouquinho de dificuldade para entrar aí, mas É nada que vai atrapalhar verdade. nosso bate-papo de hoje, não. Não, faz parte. Então, o Matheus, ele é técnico em segurança do trabalho, com experiência nas áreas de eletricidade, formação em reciclagem das normas regulamentadoras e monitoramento dos serviços em locais confinados, tá? Agora, deixa eu só esperar aqui, pessoal, para eu ver o que está acontecendo com o Diego. Matheus, enquanto o Diego não consegue se conectar, vou pedir para você primeiro para dar as boas-vindas aí para o pessoal. E se você puder falar um pouquinho para nós sobre a sua experiência, né, e vivência relacionada a essa questão do nosso tema de hoje, eu te agradeço, tá? Ok. Boa noite a todos aí, primeiramente. Né, como a Cíntia falou, esse mês é um mês especial para a gente, né, que é da área de segurança. E como você pontuou muito bem, é importante que a gente trate de segurança todos os dias, né? Não só no mês, né, que é voltado para o nosso trabalho, voltado para a área de segurança, mas praticar diariamente a segurança, porque isso salva vidas, né? Eu costumo dizer que um trabalho seguro, ele vai proporcionar que o trabalhador volte e reencontre a família dele em casa. Então, é isso que eu prego lá na minha empresa, é isso que eu passo para os colaboradores. Então, acho que não só, né, nesse mês, assim como todos os dias de trabalho, a gente tem que zelar pela nossa segurança, que é o principal fator. Né, como a Cíntia falou, eu trabalho na área de fornecimento e distribuição elétrica. Eu me formei na área de segurança em 2011. Né, trabalhei também na área naval, né, que foi uma área onde eu aprendi muito também. E me encontro na área de energia elétrica desde 2016. Então, muito conhecimento, a gente vai aprendendo cada dia mais e vamos agregando cada vez mais o nosso conhecimento, né, claro, e com os dos colaboradores também, que tem muito a agregar para a gente. Muita coisa que a gente sabe do técnico, né, da parte teórica, e a gente vai ver em campo é muito diferente do que a gente aprende no curso. Então, essa conversa, esse feedback também do colaborador, né, que tem uma visão um pouco diferente da nossa, é importante. E a gente faz essa união, né, com o lado da segurança nossa, que a gente tem um conhecimento, e o lado do operacional. A gente faz essa junção e traz aí um trabalho seguro, né, para que tudo que for realizado lá na empresa, e assim como em todas as outras, seja eficaz, voltado para o lado operacional, da produtividade, que é isso que a empresa, né, necessita também. Mas lógico que um trabalho que não é seguro ele não é válido para nenhum dos dois, nem para o colaborador, né, nem para a empresa. Então é isso que eu busco, né, no meu dia a dia, eu busco sempre frisar a importância de estar realizando um trabalho com segurança. E acho muito importante a live, né, que nós estamos fazendo hoje aqui, porque tem pouca gente que conhece, né? Às vezes tem gente que não conhece a área de segurança. Então acho que é uma oportunidade muito boa para quem não conhece ter um pouco de conhecimento também
e para a gente poder também agregar, né? Como o Diego está chegando aí, que é o da área que é associada à minha, né? A gente trabalha em conjunto, mas como eu falei, eu agrego e ele agrega, então a gente torna um trabalho mais seguro, com qualidade, que é o objetivo maior, né? Então, como se a gente está falando aqui, o objetivo da live, eu gostei muito quando recebi o convite, né? De antemão já aceitei logo de primeira. A Cintia não precisou nem me convencer, na verdade, né? Então, isso para mim foi muito importante, que é uma opção que a gente tem de demonstrar também o trabalho, né? Que a gente às vezes é passado como chato, que esse técnico de segurança faz isso, fala aquilo, e na verdade não é isso. O nosso propósito sempre é que o trabalhador volte para casa, né? Volte para sua família, como ele chegou na empresa, né? A gente tem essa meta de entregar aos colaboradores, aos familiares dele, assim como ele chegou. Então, eu trago isso para o meu dia a dia, né? Eu sou um praticante da segurança lá na minha empresa e espero que isso possa cada vez mais ser incluído no dia a dia de todas as empresas, que a gente sabe que tem ainda muitas empresas que estão um passo atrás nessa questão de segurança, mas eu acho que daqui para frente a tendência é só melhorar. Né? E mais uma vez, parabenizar aí a Cíntia pela oportunidade que está dando a gente aqui. E vamos lá para o bate-papo, que eu acho que tem muita coisa boa pela frente aí. Sim, inclusive na sua área, Matheus, acho que foi semana passada ou semana retrasada, eu estava lendo uma reportagem e até acompanhei assim um pouquinho, né, de perto, uma questão que aconteceu que infelizmente levou um trabalhador a óbito, né, na área de elétrica, porque ele estava fazendo um trabalho de poda de árvore e por uma distração, a serra, eu acho que você é melhor para falar sobre isso, né? Ele virou a serra e bateu num cabo energizado e infelizmente ele faleceu. Então eu acho que o que eu falei lá no início, eu acho que é uma via de mão dupla, né? E não adianta essa empresa, no caso, ela, pelo que eu acompanhei, né? Ela tem regulamento, ela entrega apostilas aos seus trabalhadores, entrega cartilhas, só que não adianta nada disso se não tem uma fiscalização, se não tem um treinamento, se a empresa também não se preocupa com a saúde mental do trabalhador, de verificar, ainda mais nessa sua área, que é uma área assim, de grande risco, de verificar se o trabalhador ele está apto a ir a campo, né? Eu já vi casos em que as empresas dobram o plantão dos trabalhadores e deixam ele ir a campo. E aí eu queria saber de você, se você teve conhecimento desse fato, se nessa área onde você atua, se tem algum procedimento específico não é para tomar conta, mas assim, para identificar se esse trabalhador ele está em condições de ir a campo. Se você puder falar também um pouquinho do DDS que acontece, falar para as pessoas que estão nos assistindo, o que seria o DDS, por que é importante esse contato inicial antes de cada grupo, né, sair para suas atividades. Você teria como falar um pouquinho para nós? Lógico, com certeza, com certeza. Então, a gente fica sabendo, né, porque como é uma área que envolve também a nossa região aqui, hoje em dia o WhatsApp, né, essas coisas assim, a comunicação é muito mais rápida. Né? Infelizmente, nós ficamos sabendo desse acontecimento, né, como a doutora falou, foi uma equipe de poda, né, que ela faz manutenção em redes energizadas, né, ou seja, a linha continua energizada, não acontece o desligamento daquele trecho ali, que a gente costuma chamar de linha viva. É uma execução de uma atividade com as redes ligadas, né, para ser mais claro um pouco também para o pessoal. E como a senhora falou, a questão da capacitação. Né? Não adianta eu só ir lá treinar, capacitar aquele colaborador se eu não acompanho ele em campo, certo? Eu não tenho como ter um retorno, um feedback dele, se ele compreendeu, se ele entendeu os procedimentos. Então, não basta só você dar as ferramentas, você tem que acompanhar também. Cada um tem suas particularidades. Onde esse colaborador aqui tem mais dificuldade? Esse aqui já é um pouco melhor nesse ponto, então eu vou trazer ele para um serviço mais específico, um serviço mais tranquilo.
E isso envolve muito comportamento, né? A gente costuma dizer que tem todas as barreiras para você evitar um acidente. E uma delas também que é de suma importância é o comportamento do colaborador, né? Às vezes a empresa ela fornece o treinamento, fornece o equipamento, ela dá mecanismos para o colaborador fazer atividade com segurança. E aí entra o comportamento, né? Um ponto que a gente toca muito também, que é o colaborador querer fazer o trabalho seguro. Então, se você, né, para a gente entender, se você está próximo a uma rede de energia elétrica, né, com um equipamento que promove curto, você não pode ter uma distração mínima que for. Né? A gente não sabe ao certo também como foi, né? Não chegou para a gente a causa raiz, né? A investigação, a gente não tem todas as informações do evento. Então, a gente tira por alto, né? Então, uma orientação, às vezes, de uma pessoa que está embaixo, né? O encarregado dessa equipe, ele tem que estar prestando atenção o tempo todo, que às vezes o eletricista está lá em cima e ele está prestando atenção em uma coisa e tem um outro ponto, às vezes, inseguro. Então, essa orientação embaixo, ela é de suma importância. Eu posso, cuidado aí, está se aproximando demais, ou não faz um movimento brusco. Então, tudo envolve, né? Não é só eu chegar e ministrar um treinamento, não é só eu chegar e dar uma ferramenta adequada. Tem que funcionar o sistema todo. Tanto o eletricista, quanto o encarregado, quanto o setor de treinamento, funciona como se fosse uma engrenagem mesmo. E tem que acompanhar de perto. Tem que estar sempre que puder estar junto, dando uma orientação. E a gente costuma, né, você tocou no ponto do DDS, para quem não, né, não é da área, é o diálogo de área de segurança. Todo dia pela manhã, antes das turmas irem para campo, né, fazerem suas atividades, elas se reúnem para falar de um tema de segurança. Que é sortido, né? Tem dia que fala sobre EPI, tem dia que fala sobre APR, entre outros assuntos. E todo dia de manhã é falado sobre isso, quais são os pontos principais, como deve ser feito com segurança, que é para dar um start, né, para o colaborador ir para campo já tendo essa voltado já, tive um DDS sobre isso, vou chegar lá e vou executar dessa maneira. Isso ajuda muito, é uma ferramenta que é essencial. A gente percebe, né, quando vai a campo que vale a pena o colaborador, quando ele é lembrado de manhã de um ponto de segurança, ele pratica em campo sim. Isso é rotina, todo dia de manhã acontece, né? De manhã, quem é o turno da manhã, né? E quem pega à noite, pega à tarde, também funciona dessa maneira. E a gente tem essa meta, né? De acabar com esses acidentes, né? Para que ninguém mais perca a vida. E que notícias tristes como essa aí não façam mais parte do nosso dia a dia. Ô, Matheus, a Mayara está perguntando aqui o que é CIPA? Então a CIPA é uma sigla, né? CIPA, que ela significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Como que funciona, né? O nome já diz, é uma comissão que ela é formada por colaboradores da empresa. Uma parte deles, ela é indicada pela própria empresa, né? A empresa vai e indica certas pessoas, e a outra parte que é votada, né? É feita uma eleição, a galera se candidata a essa eleição e é votada pelos colaboradores da empresa. São eleitos e formam essa comissão. A CIPA ela tem como intuito o quê? Promover ações, mecanismos onde que o ambiente de trabalho, né, a execução das atividades, ela seja feita com segurança. Então, assim, por exemplo, lá na minha empresa, a CIPA, nesse mês agora, ela fez umas ações voltadas para o Abril Verde, como esse mês agora que nós entramos em maio, nós vamos ter aí o Maio Amarelo, que são ações voltadas para o trânsito. Então, a CIPA, ela promove, né, diariamente ações voltadas para a segurança. E tem a importância também de averiguar, ver se isso que promoveu está dando certo, surtiu o efeito que foi esperado. Então, essa pela empresa, ela tem o propósito de promover um ambiente de trabalho mais seguro, tanto para a segurança dos colaboradores, tanto voltado para a área da saúde, né? Que assim que o Diego entrar também, ele vai agregar bastante na nossa conversa nessa vertente da área da saúde. Mas é basicamente isso. É uma comissão de funcionários da empresa, né? Que tem o propósito de traçar ações, medidas voltadas para a área de segurança e saúde. E averiguar também, né? Desenhou um projeto, fez um plano de ação. Tem que estar lá sempre pertinho para poder saber se está surtindo o efeito que foi esperado, se as demandas que estão sendo atendidas, para poder, se não atendeu, vamos melhorar em algum ponto, ou vamos melhorar nisso aqui, ou pode deixar assim que vai continuar dando certo. Então, basicamente, seria isso, uma comissão interna de prevenção de acidentes. Falando em acidentes, Matheus,
Quais são os acidentes assim mais comuns que você verifica no seu dia a dia? Porque, como eu falei lá no início da live, a nossa proposta aqui nesse bate-papo não é ficar traçando questões jurídicas ou analisando a legislação sobre o assunto, né? É tentar nos aproximar ao máximo do dia a dia, do ambiente de trabalho. Então, como você mencionou aí essa questão de acidente, eu acho que seria importante nós falarmos assim quais os acidentes mais comuns. Inclusive, se quem estiver aí acompanhando a live, nos assistindo, se quiser destacar um acidente que visualizou no seu ambiente de trabalho, ou que algo tenha conhecimento através de um amigo ou um colega, vocês podem também digitar aí, tá? Para nós falarmos a respeito. E enquanto eu estou falando com você, eu estou tentando aqui com que o Diego entre, mas está difícil. Estou enviando o convite para ele entrar aqui e vamos falando. Então, né, no caso lá no ramo que eu trabalho hoje, a gente traça. Acho que ele está se conectando aí. Fez um barulho aqui também. Então, como eu estava falando, né, nós temos lá, nós consideramos os 4 maiores ofensores à nossa segurança no trabalho, né, no ramo que eu atuo hoje, como a eletricidade, né, o choque elétrico, o trabalho em altura, o trânsito, né, o acidente de trânsito, que como as nossas turmas saem do canteiro para realizar atividades em campo, tem esse ofensor também, e a movimentação de carga. Né, a movimentação de carga através de caminhões guindalte, né, que movimentam postes, movimentam transformadores. Então a gente traça esses quatro ofensores como os principais. Mas não podemos deixar de lado também as coisas básicas, né, que a gente tem que avaliar, às vezes, um tropeção, por que aconteceu isso? Então a gente não pode fazer pouco caso de nada. Porque às vezes, se acontecer um incidente, é porque alguma coisa está para acontecer e a gente tem que tratar aquilo ali logo para que um acidente não ocorra. Então, hoje lá na empresa, eu tenho muito acidente de trabalho, né, de trânsito, devido às equipes estarem se locomovendo, e não, eu atuo na área do centro do Rio de Janeiro, é um trânsito muito pesado. Então a gente percebe que pela velocidade dos veículos quando acontecem essas colisões, a gente percebe que é um pouco de falta de atenção, tanto dos nossos colaboradores, né, quanto de terceiros, né, de outras pessoas dirigindo também na rua. Uhum. E a gente está tratando isso. Esse mês agora que está vindo agora é um mês importante para a gente poder traçar mais ações e minimizar, né, esses acontecimentos. E graças a Deus a gente considera de um nível baixo, porque não traz lesão aos nossos colaboradores. Mas se está acontecendo alguma coisa que a gente não espera, a gente tem que tratar. Então, se está acontecendo um acidente de trânsito, vamos trabalhar para que esse acidente não ocorra mais. Por qual motivo ele aconteceu? De repente foi uma freada mais brusca, então vamos orientar, pegar esse colaborador, coloca ele numa reciclagem sobre direção defensiva. Então, no momento, hoje lá na empresa, a gente tem esse ofensor, né, que é o trânsito, e graças a Deus o trabalho em altura e o choque elétrico, se eu não me engano, nós estamos há 1000 e poucos dias sem ter um acidente dessas causas. Então, a gente trabalhou muito para chegar a esse número, né? E a gente está colhendo o que nós plantamos lá no começo do contrato, lá na empresa. Todo dia falando sempre, todo dia colocando em prática ações que vão mitigar os riscos na execução das atividades. E a gente precisa também que o colaborador entenda, né? Não basta eu estar lá só falando, eu lá em campo e orientar e avaliar, se o colaborador também não comprar essa ideia. Então, eu parto também muito desse princípio. O colaborador ele tem que estar satisfeito, né, com o que ele está fazendo, com as condições que estão sendo dadas a ele. Porque, como eu falei na outra situação, o comportamento ele influencia muito. Então, se você tem um trabalhador insatisfeito, se ele quiser fazer o errado, ele vai fazer. Então, é preciso que se trate isso também. A gente ensine, né, explique como deve ser feito, qual é a melhor maneira, e que ele compre nossa ideia. Então, acho que também é esse ponto importante, dele ter o entendimento de que ele precisa fazer isso não por mim, né? Não porque Matheus está pedindo, porque eu tenho que fazer o trabalho seguro para mim. Então, esse é um principal também ponto que a gente toca muito. A gente precisa trazer o colaborador para o nosso lado também. E, como eu falei, graças a Deus a gente não está tendo acidente com choque elétrico.
um trabalho em altura que também é muito arriscado. A gente tá cobrando muito deles, eles estão entendendo, estão captando a mensagem, estão executando com segurança. Então, por exemplo, hoje eu cheguei em casa sem nenhum incidente, sem nenhum desvio. Ou seja, o dia para mim hoje foi show de bola. Mas amanhã eu vou relaxar? Não, amanhã eu tô lá de manhã enchendo o saco deles de novo no DDS, falando lá sobre segurança. Porque o final do dia é isso que a gente quer. Todo mundo vai para suas casas encontrar sua família. E no outro dia tá todo mundo lá falando, pô, o Matheus já encheu o saco de novo aqui de manhã. Então acho que o ponto principal é esse. Da Não, gente e tem que tratar o ser que eu levo. contínuo, né, Matheus? Isso aí, perfeito. A Tem que ser palavra foi essa, contínuo. continuidade, isso aí. Não basta assim, hoje eu abordei o assunto, então não há mais essa necessidade de reunião dos trabalhadores antes deles saírem. Eu tive a oportunidade, tenho, né, a oportunidade de participar de alguns DDS. E até alguns anos atrás, eu não tinha conhecimento de como funcionava. E o mecanismo disso realmente é muito importante. E você vê que faz a diferença mesmo para aqueles trabalhadores que acordam muito cedo até. Eu fui no DDS, acho que eu estava lá 6h30 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu. E aí você vê que essas pessoas que estão ali, elas estão saindo, no caso que eu fui também, foi na área de eletricidade, né? Elas estão indo ali lidar direto com o risco, é um risco iminente. Até mesmo com esse exemplo que eu te dei, da questão da poda, porque você pensa assim, poda de árvore, dificilmente vai acontecer um acidente, né? Só que você tem um fator que você está trabalhando próximo a um cabo energizado, que foi o caso desse rapaz, né? Que infelizmente veio a óbito, né? Tem alguém falando aqui, eu não consigo ler o nome, mas está falando assim, obrigado, muito bom, isso ajuda muito. Que bom, né? Que bom que nós estamos conseguindo aí ajudar as pessoas, esclarecer um pouquinho e de uma forma bem descontraída. Por isso que eu falo sempre para vocês tentarem aqui também, entrarem no bate-papo, interagir, porque as lives da Casmec, né, o bate-papo, não tem a intenção assim de uma espécie de palestra ou curso, não. São momentos, até mesmo iniciados na época da pandemia, que nós estávamos mais enclausurados, né, já mais no início, de poder interagir, poder conversar, debater um assunto importante que está em voga, né, como eu falei, na sociedade, mas vamos avançar um pouquinho. Tem outra pergunta aqui. Está perguntando quais são os documentos legais ligados à segurança do trabalho. Daqui a pouco nós vamos abordar esse assunto também. Mas eu não queria pegar o gancho, até nisso que você está falando, Matheus. E assim, por essas e outras questões que nós verificamos o quanto é importante os equipamentos de proteção, sejam eles individuais ou coletivos, porque as pessoas têm que saber que o empregador ele tem essa obrigatoriedade. Você tem alguns equipamentos que eles vão verificar de forma coletiva os trabalhadores e também os equipamentos individuais. E não basta o empregador somente garantir a entrega desses equipamentos, né? Foi como eu falei lá no início, ele tem que treinar como utilizar esse equipamento de uma forma adequada, ele tem que verificar, fiscalizar que o trabalhador ele está usando o equipamento, né? E nesse cenário, Matheus, eu queria falar com você duas situações. Uma, e é essa importância dos EPIs, eu acho até que você, ao longo das suas falas, você sempre está reforçando isso. A questão também, se os EPIs, né, se esses, e agora eu estou falando do individual, né, se os equipamentos de proteção individuais, se eles neutralizam por completo o risco. Então, você tem como falar como você fala, sobre isso? Tem sim. O que acontece, né? O EPI, né, o equipamento de proteção individual, ele é uma das barreiras, né? No caso, ele é a última barreira, é o último estágio que o colaborador tem em caso de um acidente, ele não sofreu uma lesão.
Mas antes dos EPIs, vem outras coisas, como você tocou o equipamento de proteção coletiva, né, tem uma finalidade comum, né, ele vai proteger, ele vai deixar um ambiente seguro para mais de uma pessoa, né, como o nome já diz, coletivo. E tem outros mecanismos, por exemplo, a análise preliminar de risco, é um documento que é obrigatório a equipe estar fazendo antes da atividade. Ele vai chegar ao local, ele vai avaliar as condições do local, se o tempo está chuvoso, se tem alguma coisa ali que vai ter um agravante na condição segura dele. Então, antes do EPI, tem outras coisas que, num conjunto, vão promover uma atividade segura. Então, por exemplo, se eu estou equipado, né, eu estou com meus EPIs adequadamente, e eu descumpro um procedimento, ele pode me ocasionar um acidente. A minha lesão vai ser grave ou leve? Isso aí depende, né? A gente não tem como aqui prever a proporção de um acidente. Só que se eu estiver usando o EPI, ele vai me proteger, lógico, né? Os equipamentos são para isso. Mas você imagina o desgaste que dá para o colaborador que está sofrendo um acidente. Ele se livrou lá, não teve uma lesão, mas ele descumpriu um procedimento. E, de repente, o EPI vai proteger, ele não vai ter uma lesão mais séria, mas ele está se equivocando, ele está fazendo a atividade errada. Ou seja, o conjunto da obra, desde a organização, o planejamento, ela tem que ser feita corretamente. Não é porque eu estou equipado que eu vou fazer o errado no procedimento. O EPI é a última barreira que a gente tem, é o último contato que o colaborador vai ter no acidente. Né? Por exemplo, lá na área da elétrica, nós temos níveis de tensão. Né? Eu tenho rede de 13 kV, eu tenho rede de 25 kV, né? Que é a tensão que passa naquele condutor ali. E para isso eu tenho equipamentos semelhantes, mas com finalidades diferentes. Eu tenho uma luva que ela vai atender um nível de classe. Se eu pegar um EPI, por exemplo, uma luva de borracha que me protege de um choque elétrico, e eu estiver usando ela numa rede que não é proporcional, eu vou estar utilizando o EPI. Mas se eu sofrer um acidente, aquele EPI ali ele não está adequado. Ou seja, então eu provavelmente vou ter uma lesão grave. Então não basta você estar só utilizando o EPI. Além do EPI ter que ser adequado, eu tenho que fazer os procedimentos corretos. Por exemplo, na área que eu trabalho, que é a área elétrica, a gente costuma em alguns lugares chamar de regras de ouro ou dicas de ouro, que são os procedimentos que você deve fazer para poder acessar, para você intervir numa rede elétrica. Então, se eu estou com o EPI, mas eu descumpro esses procedimentos, eu estou me equivocando. O acidente ele vai acontecer. Né? O EPI ele vai me livrar de uma lesão mais grave, mas o acidente ele vai acontecer. Então, isso engloba tudo. EPI, EPC, APR, uma avaliação bem feita, as ferramentas também, né, que tem que estar adequada. Então, isso tudo fica, né, se envolve. Não adianta eu cumprir um ou dois e deixar de cumprir um. Senão eu vou estar cometendo uma infração, vou estar cometendo um erro e vai me prejudicar lá na frente, com certeza. Então, o EPI ele impede, sim, a lesão, né? Mas o acidente você tem que fazer a execução da atividade como um todo perfeito. Entendi. Deixa eu só dar um esclarecimento aqui para vocês. O Diego, ele está tentando acessar aqui a nossa live e não está conseguindo. Eu não sei se é porque a live já está ocorrendo há um tempinho e está dando bloqueio para a entrada dele. Então, o que eu iria sugerir, né? Para ver se o Matheus concorda e se o próprio Diego está de acordo com isso. De nós finalizarmos a primeira parte da live com o Matheus, e aí depois eu peço a entrada do Diego para nós falarmos de assuntos mais específicos, vinculados à questão da profissão, do enfermeiro do trabalho. Poderia ser dessa forma? Porque, assim, ele não está conseguindo acessar junto. Então, foi a única de repente aconteceu isso aí mesmo, algum bloqueio, né? Pode ter sido. Porque ele está aqui, aí ele envia mensagem, eu também estou enviando, e nada. Pode ser dessa forma? Pode ser, não pode deixar o Diego de fora, não. O Diego é um cara excepcional. Vai agregar muito aí pra galera. Com certeza. Aí o que nós podemos fazer, Matheus? Vê se pode ser dessa. Já são 8h40? Rapidinho, falei pra você que tem que ser umas 3 horas de live. Gente, eu tô achando que são 8h20. Eu ia falar assim, Matheus, nós ficamos até 8h30 e depois eu entro com o Diego 8h30, né?
Deixa eu verificar se ele pode entrar umas 10 para as 9, assim, pode ser? Eu vou Show de ver aqui com bola. ele. E Aham. aí eu encerro, aí retomo uma outra live. Se o pessoal que está assistindo puder também se conectar para ouvir o que o Diego tem a nos falar também, tá? E é muito interessante também, porque é uma outra abordagem. Nós, Com inclusive, certeza. escolhemos, né, nós três aqui, fazer a live, embora eu não esteja fazendo essa live no papel de advogada para falar sobre lei, eu estou aqui apenas mediando, né, estaria, né, mediando os personagens principais aqui seriam mesmo o Matheus e o Diego. Então, eu acho importante essas falas, né, do Diego para o que foi proposto para hoje. E, assim, já estendo meu convite aqui até o Matheus, para nós podermos fazer uma outra live, os três juntos, né, para poder abordar mais, porque esse assunto aí tem muito a ser falado, né, ainda mais com essas decisões que estão vindo. Mas, assim, do que o Matheus falou, ficou bem claro isso, né? Que o EPI, ele é importante, sim, é importante o uso adequado dele também, mas nem sempre o EPI ele vai neutralizar o risco. Ele pode até amenizar determinada situação, mas não significa que vai neutralizar o risco. Tá ok? E pegando assim um ganchinho, né, nesse momento que nós estamos vivendo, que infelizmente se estendeu aí, nós rezamos muito para que se encerrasse no ano passado, mas continuamos vivendo, né, que é esse momento de pandemia. Você poderia falar um pouquinho aqui para nós o que mudou nesse período de pandemia, no que tange assim ao ambiente de trabalho? Porque assim, no seu caso, por exemplo, a área que você trabalha, por ser serviço essencial, basicamente não parou, né? A atividade foi contínua. Então, se você puder falar assim, o que mudou nesse ambiente para nós? Com certeza, né? O momento que nós estamos vivendo, ele é bastante complicado. E isso influenciou diretamente, né, na nossa atividade, no ponto em que tem setores lá da empresa que nós chamamos de comercial, que tem contato direto, né, com o cliente. Ou seja, nós vamos até a casa do cliente, temos que chamar o cliente. Então, está iminente o contato ali ao coronavírus. Então, a gente precisou adequar diversos procedimentos nossos, como documentos, por exemplo, o que eu falei mais cedo aqui, da ATR, que é a nossa análise preliminar de risco. A gente precisou envolver o coronavírus nessa avaliação. Porque se eu chego a um local e faço uma avaliação, eu tenho um risco de contaminação, eu tenho um contato com o terceiro, eu tenho que pôr o meu EPI, né, que no caso é a máscara. Hoje em dia todo mundo anda de EPI na rua, né, se a gente botar por esse lado. Então, eu tenho que traçar isso aí para os meus colaboradores. E não só na empresa, né? Como a gente vive isso no nosso dia a dia, a empresa ela tem a obrigação de tratar também fora dali, com orientação, cartazes. Então, essa divulgação visual, isso mudou o nosso canteiro. Então, aonde você vai hoje lá na empresa, você tem lembre-se, utilize máscara, a máscara salva a vida, lá, higienize bem as mãos, use álcool em gel. Então, o layout do nosso canteiro, assim como procedimentos também de execução, foram mudados, né? Tiveram algumas coisas que vieram para inovar e para poder trazer mais segurança também. E um ponto que a gente tem muito lá, que foi entre aspas, um problema para a gente, é porque a maioria das máscaras, elas não são feitas de um tecido retardante à chama. E isso é um ponto que, para a gente, né, que trabalha na área elétrica, o nosso uniforme do eletricista, ele é um tecido retardante à chama. E se tiver uma propagação de chama, de fogo, né, um curto-circuito, ele vai diminuir aquela propagação. Então, a gente teve que adequar o nosso procedimento à utilização de uma máscara. Como, por exemplo, o colaborador ele tem que utilizar a máscara durante todo o início da atividade e, ao intervir no circuito, ao intervir no CEP, ele tem que tirar a máscara, né, porque ela não é adequada àquele risco ali, e fazer o uso do protetor facial, para poder executar o serviço que tem um outro risco ali, que não é o coronavírus, para que se tiver um curto, alguma coisa, aquela máscara que ele está utilizando, ela não propague chama.
Então, a gente tem que fazer esses dois tempos, né? Eu tenho que explicar para eles que o uso da máscara é obrigatório antes da execução da atividade e também alertar eles que, ao eles iniciarem a atividade, eles têm que tirar a máscara. Então, esse foi, acho que, o pior ponto para a gente. Da gente tá tendo que lembrar todo dia, orientação. Então, hoje, a gente já colhe esse fruto. Nosso colaborador hoje na empresa já entende que o uso da máscara é obrigatório, né, é importante, mas na minha execução da atividade exposta ao risco elétrico ali, como ela é de um material diferente ao que é obrigatório, eu tenho que tirar o uso, né, porque eu estou envolvido diretamente, só tem eu ali, né, eu e meu companheiro, então eu posso fazer o uso do protetor facial, né, que o pessoal aí deve conhecer como tá na moda o face shield, né? Então ele faz o uso, executa a atividade. Acabou de intervir no CEP, né, de fazer a intervenção elétrica, ele tira o protetor facial e utiliza a máscara novamente. E isso aí tem aquele toque de mão de máscara, a mão tá suja, a mão não tá. Então o álcool em gel, toda hora a gente fala, cara, higieniza a mão com álcool em gel, a máscara ficou ruim, danificou a máscara ou sujou, faz aquisição de outra aqui. Então mudou muito. Assim, né? E foi espontâneo, tinha que mudar. Não teve um planejamento para fazer isso. Então as coisas foram acontecendo e, como eu falei, né, no começo da live, não adianta você passar informação. Você tem que ir atrás para saber se aquilo está dando resultado. E é o que a gente faz, né, o acompanhamento. Eu vou a campo, né, os meus companheiros de trabalho, nós vamos a campo para poder identificar, pô, isso não está dando certo, temos que trocar. Pô, isso ficou show de bola, cara, podemos seguir assim. Então, o acompanhamento, né, tudo era novidade para a gente, né, com a pandemia. Então nós fomos se adequando. Aí quando a gente achou um ponto legal, pô, desse jeito aqui, a gente vai tanto controlar o coronavírus, né, quanto fazer a nossa atividade também de segurança. Então nós achamos esse feed, achamos o time. Mas foi difícil, né? Para todo mundo está sendo. Até hoje está sendo. Então a gente espera que isso possa acabar, né, o mais rápido possível. Que nossa atividade possa voltar, né, de todos nós, nossa vida possa voltar ao normal. E que os nossos colaboradores tenham esse entendimento. É preciso se cuidar do coronavírus tanto na empresa quanto em casa. Então, como o ponto que a doutora Cíntia falou, o que mudou? Né? Mudou o layout da empresa, mudou o procedimento, e a gente teve que se adequar. Meio que apressadamente a gente teve que se adequar e, graças a Deus, nós conseguimos. A gente espera só que isso acabe o mais rápido possível. Oh, amém. Deixa eu, então, te fazer uma perguntinha antes de nós encerrarmos. É uma curiosidade minha aqui mesmo. Não estou nem vendo aqui as perguntas dos participantes, não. Existe uma demanda, dentre as pautas de reivindicações, também na área elétrica, né? Os trabalhadores eles estavam reivindicando por blusa anti-chamas. Fala um pouquinho desse material, dessa blusa anti-chama, e em que situação a empresa entrega esse EPI a determinado trabalhador. Então, perfeito. A gente fala a blusa, né, mas na verdade ela é um conjunto. É calça e camisa, calça e blusa. Uhum. O colaborador ele vai fazer a aquisição desse EPI, a empresa é obrigada a fornecer esse EPI quando ele pratica intervenção elétrica. Vamos dar um exemplo aí para trazer para a nossa residência. Por exemplo, no condomínio tem aquele PC armário, né, onde ficam os medidores, né, que o fornecimento lá da concessionária traz para o cliente. O colaborador, né, o eletricista que vai ter acesso àquele PC ali, aquela condição insegura ali de risco elétrico, ele tem que ter esse EPI. Porque ali é uma condição completamente, né, ele não sabe o que tem ali dentro. Ele vai abrir a porta e pode ter um curto, ou alguém pode ter feito alguma coisa ali que a gente chama, né, de gambiarra e pode provocar um acidente com ele. Então, o retardante à chama, né, o nome traz para a gente, ele vai inibir aquela propagação. É diferente se eu tiver com uma camisa comum, eu estou lá intervindo no setor elétrico e teve um curto, né, e propagou uma chama e pegar numa camisa comum, a propagação da chama ela vai ser muito mais rápida. Então, a função desse EPI, né, do uniforme retardante à chama, é basicamente essa. Então, qual colaborador tem direito a receber o uniforme anti-chama? Aqueles que se adequam na intervenção elétrica.
por exemplo, a poda, né, que foi um ponto que a gente tocou aqui mais cedo, sobre o acidente lá. Um podador que vai realizar uma atividade com circuito desenergizado, ele vai ter aquela camisa de descanso, que é uma camisa comum de algodão. Ele pode trabalhar lá embaixo com a camisa de algodão, ele não está tendo intervenção elétrica. Mas a partir do momento que ele vai operar um dispositivo, né, que é uma chave fusível, uma chave faca, que ele vai ter contato direto, vai ter uma intervenção direta entre aspas, né? Sem contato é linha viva, mas por meio de algum equipamento, de algum bastão que vai promover um corte na rede, então ele tem que fazer porte desse EPI. Então o retardante à chama é justamente para isso, para aqueles colaboradores que têm acesso ao CEP, né, que a gente chama, de intervir eletricamente em algum circuito. Ai, obrigada, Matheus. Eu agradeço pelos seus esclarecimentos de grande valia. Eu vou, pelo nosso combinado, né, que pela nossa combinação, eu vou encerrar, então, com você essa primeira parte. Pedir para você falar palavras aí para quem está nos assistindo, interagindo, porque aí eu chamo o Diego logo em seguida, pode ser? E assim, eu quero te agradecer imensamente em nome da Casmec Consultoria por você de imediato aceitar o nosso convite, se dispor a estar aqui no nosso bate-papo. Espero que assim que seja o início aí de um relacionamento, de que outras atividades venham em conjunto aqui conosco, que nós consigamos fazer a live os três juntos aqui, tá? E só tenho mesmo a agradecer, tá bom? E a palavra é sua agora. Eu também agradeço, né? Assim como a gente, quando se reuniu antes, eu falei, ó, eu topo de imediato, porque eu acho muito importante, que tem gente que conhece pouco, né, a área de segurança, e é uma área que vem crescendo muito. Então, eu acho que momentos como esse, né, eles devem ter bastante importância, sim. E como a Cíntia falou no começo da live, não basta a gente esperar um mês, né, o abril, para a gente falar de segurança. Não basta a gente esperar chegar o maio amarelo para a gente falar de trânsito, da segurança no trânsito. Então, isso tem que ser praticado todo dia. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Né? Infelizmente, a gente não está com o Diego também presente, que ia ser um bate-papo show de bola. Mas quem continuar na live aí não vai perder em nada, vai agregar muito também. O Diego é fantástico aí em conhecimento na área de saúde. E quem sabe da próxima vez a gente consiga reunir nós três aí para ser um bate-papo ainda muito melhor. Então, mais uma vez, agradecer aí pelo convite. Né? E se na primeira vez eu aceitei de imediato, eu já estou falando, não precisa nem me perguntar. Então, Tá no mais aí, ótimo, agradecer todo mundo que está também prestigiando aí. Né? As perguntas são importantes, que às vezes uma dúvida que você tem, se de repente você não consegue tirar, e a live é uma oportunidade para isso. E da minha parte, eu acho que é só. Mais uma vez, obrigado por tudo aí e até a próxima. Até a próxima, Matheus. Oh, mas não sai daí não, você sai aqui do vídeo, né? Mas fica aí interagindo até para você me ajudar a fazer umas perguntas para o Diego. Tá bom? Com certeza, pode deixar comigo. Tá bom, Matheus. Beijo. Beijão, tchau, tchau. Tchau, agora deixa eu chamar o outro. Peraí. Isso aqui para mim também é. Vamos para o Diego agora. Vamos lá, Diego. Essas coisas acontecem, né, gente? Aqui com essas tecnologias. Daqui a pouco só eu estou clicando no negócio que é errado, aí eu desligo a live. Diego, acho que é melhor você mandar o convite de novo para eu poder acessar. Enquanto isso, deixa eu ver aqui o povo o que está falando. Para nós leigos na segurança do trabalho, serve para prestarmos mais atenção na rua quando estiver nesse serviço. É verdade. Atenção sempre, né? Deixa eu ver aqui. Mayara, não esqueci da sua pergunta, não. Ela está aqui, nós vamos responder, tá bom? Tem umas outras perguntas aqui também que nós fomos anotando, que vocês foram escrevendo, tá? Nós vamos também
dar ênfase a isso. Diego, envia seu convite para eu aceitar aqui, Diego. Deixa eu ver. Ai, enviou. Acho que agora vai. Vamos ver. Vamos ver. Roberta está falando muito bom. Obrigada, Roberta. Opa! Diego! Cheguei aí, demorei, mas eu cheguei. Que dificuldade. Eu vou só fazer uma apresentação rápida sua novamente, tá? Boa noite primeiro, né? Você também deve estar aí na correria, que às vezes os imprevistos acontecem também, faz parte, né? Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, o Diego, ele é enfermeiro do trabalho, como eu falei, com experiência em construção civil, artes especiais, conservação de rodovias, edificação de hospitais, ele é segmento rodoviário e atualmente ele atua em atividades portuárias onshore e é responsável também pela coordenação e gestão de programas contra álcool e drogas, doenças crônicas não transmissíveis e plano de contingência do Covid-19 da empresa atual em que trabalha. Então, assim, a primeira parte nós conversamos com o Matheus e vamos dar prosseguimento agora com o Diego. Espero que vocês participem, mandem perguntas, tá? E interajam aqui conosco. Seja bem-vindo, Diego. Vou passar a palavra para você. Se você puder falar um pouquinho aí da sua experiência, ligado, né, com essa questão do tema da nossa live de hoje. Bom, eu quero agradecer primeiramente o convite, né? Infelizmente não ter aqui batido esse papo com o Matheus também, que é um excelente profissional, uma pena, mas vai ficar para o segundo plano, não vamos deixar essa bola cair, vamos tocar isso para frente. Bom, eu já vim de muito tempo da saúde do trabalhador, né? Passei nas empresas de construção civil, na empresa rodoviária, eu fui aprendendo ao longo das minhas vidas, conheci muitos ótimos profissionais, até alguns deles estão aqui na nossa live assistindo, e me agregaram muito em conhecimento, né? E eu só tenho a agradecer por todo esse tempo de conhecimento que consegui coletar e consegui formar uma base firme de conhecimento que hoje que me impulsiona, me ajuda muito. Eu sou apaixonado pela área de saúde e segurança, sou apaixonado. SST hoje é a minha vida, essa é a grande verdade, né? E quando você falou sobre o dia 28 de abril, né, que é o Dia Mundial da Segurança e Saúde, né, pelo Abril Verde, eu fiquei mais apaixonado ainda. E eu pensando comigo, né, não posso deixar de participar dessa live de jeito nenhum, nem que a doutora Cintia me desse 20 minutos para falar no final. Mas eu ia querer participar de qualquer maneira, né? Tem muitos colegas que são enganjados. Tem muitos colegas que são enganjados, né, com esse assunto. Mas eu, na verdade, eu acompanhei essa semana a Compate, né, que foi o evento da Fundacentro. Na verdade, eles criaram uma campanha nacional de prevenção ao acidente de trabalho, né? E eles fazem isso todos os anos, né? Esse ano que, por conta da pandemia, vai ser feita todos os meses até o final do ano. Foi ótimo, né? Na verdade, é uma iniciativa dada pelo Safe Day, da OIT, né? Que determinou que esses trabalhos fossem feitos para esclarecimento, para que a gente pudesse incentivar as empresas a ter essa cultura de SST, né? Essa é a grande verdade de tudo, né? Eu não consigo deixar de vir conversar com vocês pensando, homenageando, né, não só as vítimas que sofreram acidente de trabalho, as pessoas, as famílias que tiveram também esse sofrimento junto com os entes queridos que se perderam nos acidentes de trabalho, né? Só no ano passado foram praticamente 700 mil acidentes de trabalho, né, no Brasil inteiro. Então, a gente pode ver que é uma gama de acidentes muito grande, né? E uma curiosidade é que no dia 1º de janeiro de 2020, eu abri uma CAT às
7 horas da manhã, Não. no dia 1º de janeiro de 2020. E pasme que quando eu fui abrir essa CAT, já tinham 437 acidentes, ou seja, 437 CATs abertas, né? Antes da minha. Eu estava sendo ali o 438. Eram 7 horas da manhã. Então, ali, de meia-noite até 7 horas da manhã, já tinham acontecido 437 acidentes. Então, isso realmente é de se preocupar, né? De como que está sendo encarado todo esse assunto com relação ao acidente de trabalho, né? A gente sabe que o acidente de trabalho ele ceifa muitas vidas aí ao longo do ano. Né? Essa é a grande verdade. E para piorar, a gente teve o caso da pandemia, que veio para criar, aumentar esse nosso desafio, né? Essa é a grande verdade. Mas o que me chamou a atenção nessa CAMPAT de 2021, que eu queria compartilhar com vocês, e vai ser assim, acho que vai conduzir também um pouquinho da nossa conversa, por mais breve que seja, é a resiliência. Porque, na verdade, o gerenciamento de risco ocupacional, o OIT propôs que fosse um tema com um sistema resiliente. E quando a gente tem um sistema resiliente, né, na nossa gestão, quando a gente faz gestão resiliente, é que a gente tem que estar pronto para a mudança. Essa, acho que seria a melhor palavra para definir a resiliência. Quando a gente cria um sistema de gestão resiliente, quando a gente cria metodologia para ter sucesso, porque é uma melhoria contínua, essa é a grande verdade, a gente tem que estar sempre melhorando, a gente fala de mudança. Então a gente tem que encarar as mudanças com resiliência. Porque sem resiliência a gente não vai conseguir progredir. E essa é uma grande verdade, né? Esse 28 de abril, há 50 anos atrás, na verdade, aproximadamente 50 anos atrás, né? Que foi quando começou essa sensibilização, né? E a esperança de que as condições de trabalho melhorem. Porque se a gente olhar para 50 anos atrás, nós vimos que, claro, temos muito que melhorar a resiliência, né? Que é a nossa palavra, mas melhoramos muito. Vamos levar em consideração aqui que muitas indústrias, segmentos, eles melhoraram muito com o tempo. Né? Mas nós temos que melhorar mais ainda, nós temos que tentar zerar de uma determinada maneira esses acidentes, esses impactos. Eu faço uma brincadeira no meu ZDS, né, no início das minhas palestras de SST, que é sobre o seguinte: eu pergunto qual é o número. Se eu pergunto se o número 200 é muito, as pessoas sempre falam, né? Ah, não, 200 é muito, bacana. Mas e o número 2? O 2 é muito? Ah, mas 2 o quê? 2 de qualquer coisa. Ah, não, 2 não é muito, 2 é pouco. E quando eu estou falando de acidente, né, eu continuo, né? Quando eu estou falando de acidente, 2 é muito ou pouco? Ah, ainda continua sendo pouco. Mas quando esses 2 são trabalhadores e esses trabalhadores falecem, ele passa a ser muito ou pouco? Aí eles param para pensar, e eles vão me dizer, não, realmente 2 é muito. E 2 é muito. 1 é muito. E aí a gente... que não ocorra nenhum acidente, né? Exatamente. A gente trabalha para que evite que esse 1 aconteça. Essa é a grande verdade. Por acaso, hoje eu vim correndo para casa por conta da live, que eu não queria perder de maneira nenhuma, mas eu vim de um acidente de trabalho hoje. Eu tive que sair do hospital quase agora, por isso vim correndo. Mas foi um acidente simples, mas que de repente, um acidente que poderia ser um pouquinho até mais grave, foi um vergalhão. Na verdade, foi uma ferida pérfuro-cortante, né? Entrou no pé do meu trabalhador, não chegou a transfixar, mas quase transfixou. Também não precisou de um quadro cirúrgico, mas foi um acidente que poderia ter tido um impacto pior. Essa é a grande verdade, né? E a gente trata isso da melhor maneira possível, com planejamento, para que isso não se repita diversas e diversas vezes. E é o que nós estávamos conversando também, Diego. É uma via de mão dupla. Tanto os estabelecimentos, enfim, os empregadores, né, as empresas, eles devem buscar esse ambiente de trabalho saudável, seguro,
garantir a integridade física do trabalhador, a integridade física e mental. Porque tem pessoas que esquecem que quando você fala da saúde do trabalhador, você envolve também a questão mental. Foi o que eu mencionei com o Matheus. Alguns acidentes de trabalho, eles ocorrem, não é por falta de direcionamento, não é por falta de treinamento, às vezes ocorre porque faltou ali a sensibilidade do gestor ou a sensibilidade do profissional da área de segurança que está à frente de verificar as condições físicas daquele trabalhador, se o trabalhador estava apto ou não para desenvolver aquela atividade. Eu acho que hoje em dia o gestor ele tem que ter essa sensibilidade. Ele tem que verificar, por exemplo, que o trabalhador que está indo a campo, ele está com exaustão física. Eu tenho um caso aqui, não se estendendo muito, né, nesse exemplo que eu vou falar, mas ele se aproxima muito dessa questão que você abordou. Até assim, um acidente, ele é muito, principalmente quando ele leva a óbito. Eu tenho um caso de um trabalhador, inclusive já encerrou o processo, da área de elétrica. Ele tinha 72 anos. Ele foi para campo, a esposa dele tinha falecido há um mês. Os colegas de trabalho deles estavam sinalizando que ele não estava passando por um momento bom, que ele estava um pouco depressivo e que era, assim, muito arriscado ele desenvolver atividades em alturas elevadas, né? E foi dito e feito. O acidente que ele teve foi por um descuido de uma altura. Ele teve uma queda de uma altura e veio a óbito. E aí, quando você faz aquele procedimento interno de investigação, você conversa, né, com as partes envolvidas, você observa que os próprios colegas dele visualizavam que ele não estava em condições de executar aquele trabalho, entendeu? É muito o que nós falamos também, até se você puder falar um pouco sobre isso, da questão do direito de recusa. Porque os trabalhadores, às vezes, eles têm em mente que uma recusa a realizar determinada atividade pode ensejar advertência ou suspensão, e não é bem por aí. Porque esse direito de recusa, até mesmo envolvendo a questão do equipamento de proteção, quando justificável, a empresa não tem motivos para advertir o trabalhador. Pelo contrário, às vezes esse trabalhador ele está ajudando a empresa a não ter um passivo trabalhista lá na frente, porque a empresa pode ter uma condenação altíssima, não seja nem pelo falecimento do trabalhador ou por gastos com o tratamento desse trabalhador, ou ela vai ter, às vezes, um excelente profissional que vai ficar afastado, porque não tem condições de executar suas atividades por um acidente, e às vezes naquele momento ali ele não estava bem. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso aqui para engrandecer o nosso bate-papo, eu te agradeço. Claro, o direito de recusa é exatamente o que você falou. É importante e isso preserva a vida. Mas para eu ainda tocar sobre o assunto do direito de recusa, eu tenho que deixar claro que hoje a NR1 agora ela está se aperfeiçoando, né? Ela está entrando na questão do GRO, que é o gerenciamento de risco ocupacional, né? E lá a gente tem as empresas hoje, devido às certificações, né? Porque é resiliência, é a melhoria contínua, né? A gente aplica o PDCA. Tá? O PDCA nada mais é que esse gerenciamento de risco ocupacional. É isso. Ele mostra para você qual é o melhor caminho que você tem que tomar. É simples do jeito que eu estou dizendo, né? Falando. Primeiramente, ele identifica os perigos, né? Isso pode ser aplicado por qualquer um. Geralmente é aplicado pelo sistema de gestão de saúde e segurança, mas isso é passado para a CIPA. Inclusive, na minha empresa, eu faço parte da CIPA, e em todas as reuniões, a gente faz questão de lembrar a questão do PDCA, porque além da identificação
de perigo, a gente tem a avaliação dos riscos ocupacionais, que hoje vai ser mais abrangente, porque nós estamos deixando de falar só de risco ambiental, igual a NR7 fala, só físico, químico, biológico. Não, a gente agora está falando, a partir de 2 de agosto, né, que começa efetivamente o programa de gerenciamento de risco, a gente vai estar falando de acidentes e vai estar falando de ergonomia também, né? Depois que a gente avalia esses riscos, a gente tem que controlar esses riscos, é verdade? Porque uma vez que a gente identificou ele, a gente vai ter que começar a controlar ele para que a gente evite que os incidentes ocorram e posteriormente os acidentes ocorram, levando a situações piores, né? E depois que a gente identifica e controla isso, a gente implementa um meio para que esse risco controlado não saia do controle, para que isso não afete o meu trabalhador e, consequentemente, implique nas perdas de produção da empresa, né? Só que implementar não basta. A gente precisa também acompanhar. E quando a gente acompanha, a gente tem que saber exatamente ali quais são as boas práticas, quais são os resultados que podem causar a perda da saúde do trabalhador. E se esses riscos não mudaram com o tempo, porque a tendência é que esses riscos, às vezes, ele pode aumentar, e quando aumenta e a gente não acompanha, a gente simplesmente negligencia a saúde do funcionário. Essa é a grande verdade. E o direito de recusa, ele vem quando isso perde-se o controle. É quando a operação não anda junto com a SST ou ela não percebe o risco a qual a atividade está incluída. E ela expõe o trabalhador ao tipo de risco. E quando o trabalhador se dá conta de que esse risco pode trazer infortúnio para a saúde dele, ele faz o direito à recusa. O direito à recusa, que na NR1 diz que o trabalhador tem esse direito. Então não há de se falar em punição quando o trabalhador tem o direito de preservar a própria vida. A gente fala de SST, é de autopreservação, né? Eu acho engraçado, às vezes, quando a gente tem que falar, bota o EPI, ou anda, vai pelo caminho seguro, ou não faz essa manobra com a máquina, essa manobra pode matar alguém, pode ferir alguém, ou pode machucar você. Porque a gente está dizendo para o camarada que, ó, eu estou olhando aqui, tomando conta para que você não se machuque, para que você não sofra um acidente. Quando isso, na verdade, tem que partir dele. Eu sei que as medidas, às vezes, a gente tem... Às vezes a gente acaba errando como qualquer outro, né? Eu tenho um exemplo aqui, até curioso, um engenheiro de segurança, numa reunião da Petrobras, depois a gente fez a reunião, todos saíram para suas salas, né? Foi até um simulado de queda de desnível, né? E depois que a gente fez a reunião toda, todos saíram, a gente tem câmera, monitora, né? A empresa monitora as salas de reunião. Esse mesmo engenheiro de segurança que cobrou, né? Que cobrou a parte de segurança, ele subiu numa cadeira de rodinha para acertar um projetor de imagem a 2,5 metros de altura, em cima de uma cadeira de rodinha. Aí, imediatamente, a gente ligou para ele, fulano, rapaz, sai da cadeira, que isso aí você pode cair, pode se machucar. Aí ele, rapaz, me desculpa, eu aqui ávido para consertar o problema, eu subi na cadeira de roda. Agora você vê, foi um deslize dele, mas ele assumiu esse deslize, criou e realmente eu subi, errei, e é importante reconhecer esse erro para que isso não venha se repetir novamente. O Rodrigo falou sobre hierarquia, ele estava falando sobre o EPI, e ele falou muito importante que dentro da hierarquia de controle o EPI está lá embaixo na pirâmide. Eu tenho opções ainda, muitas opções, antes de ter que chegar o EPI. Por exemplo, eu tenho, lá na primeira etapa da pirâmide invertida, na hierarquia de controle, eu tenho ali a eliminação. Eu tenho como eliminar aquele risco, aquele perigo? Porque para eu chegar na recusa, eu tenho que ver lá em cima. E sabe que ferramenta que nos ajuda muito, doutora Cíntia? É a APR, a Análise Preliminar de Risco, que nada mais vai compor agora o PGR. Esse programa de gerenciamento vai ser composto pela Análise Preliminar de Risco. E lá eu tenho a primeira etapa, que é a eliminação. Eu consigo eliminar esse risco? Eu consigo eliminar um agente? Não, não consigo. Então, vou tentar uma substituição.
Eu consigo substituir esse agente por uma outra coisa? Eu consigo fazer alguma coisa que eu possa evitar? Não, não consigo. Então, eu tenho que ter um controle de engenharia. Eu consigo, de repente, isolar um risco? Não consigo isolar o risco. Então, eu vou ter que partir para um controle administrativo. Nesse controle administrativo, eu consigo diminuir a exposição que esse trabalhador está ao risco? Não, não consigo. Eu consigo, de repente, mudar ele de horário ou diminuir revezamentos. Eu tenho uma série de tentativas aí até finalmente chegar no EPI. Quando eu não consigo resolver essa cadeia de informação, aí eu sou obrigado a, pelo menos, ceder um EPI para esse funcionário, né? Sabendo que eu estou já no último estágio da hierarquia de controle. Tá? Eu estou ali num camarada que foi muito dito nessa campate, foi a questão dos riscos químicos, né? Quando eu tenho um trabalhador exposto à poeira, por exemplo, eu não tenho como clausurar aquela poeira, eu não tenho como clausurar a máquina, eu não tenho como mudar a forma de trabalho, eu não tenho como revezar, ou se o meu revezamento é precário, eu uso o EPI como uma forma de contenção. Mas nem sempre. Esse EPI não é simplesmente eu pegar uma máscara PFF2 e dar para a pessoa usar. Não é isso. Eu preciso saber ali o tempo de exposição, eu preciso saber a quantidade desse produto que expõe o trabalhador. Eu preciso ter estudo sobre isso. E o PPRE nos ajuda. O PPRE nos ajuda, mas infelizmente está acabando para que venha um sistema de resiliência melhor, um sistema de gestão melhor, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, junto com o gerenciamento de risco ocupacional, para que a gente tenha uma dimensão de como evitar que, mesmo só dando um EPI, eu tenha uma forma segura de evitar que esse trabalhador adoeça. E nessa forma, o direito de recusa é uma ferramenta do trabalhador para que evite a adoecer ou que evite a ter o acidente imediato. Essa é a grande verdade. E ele pode ficar tranquilo que isso é legal. A doutora Cíntia sabe muito melhor do que eu com relação a isso. E isso é apontado pela NR como um método para que se evite ter um acidente, de repente até fatal. É por isso que eu trouxe esse assunto aqui para o nosso bate-papo, porque é importante essa exposição. Porque, infelizmente, a maioria dos trabalhadores não tem conhecimento com relação a esse assunto. E até ainda nessa linha de EPI, eu estava conversando com o Matheus, que você está falando dessa questão de gradação, né? Tem EPI, inclusive, que ele não elimina o risco, ele apenas ameniza o risco a determinada atividade. Então, se você não tem um procedimento a seguir, dependendo da atividade que será desenvolvida, cai por terra tudo que está sendo desenvolvido para aquela atividade em específico, né? Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, que é como saber como é que é feita essa identificação do EPI necessário para determinada atividade. E na empresa, quem faz esse diagnóstico? Porque, por exemplo, tem alguns tipos de luvas que não são adequadas, dependendo do produto químico que o trabalhador vai utilizar. E aí, nesse caso, como fazer essa identificação? Fala um pouquinho aqui para nós, como é que funciona isso no dia a dia. Então, eu volto para o PDCA novamente, tá? Porque quando eu tenho um produto químico, eu falo isso para todos os riscos, tá? Mas vamos falar sobre o produto químico, que é a pauta da nossa conversa. Eu preciso planejar. Nessa esfera de planejamento, eu tenho ali 3 medidas a tomar. Eu tenho que definir, porque eu tenho que esclarecer o problema, eu vou ter que medir, para que eu possa quebrar esse problema, e eu vou ter que analisar qual é o tipo de produto químico que está envolvido nisso. Depois que eu identifico isso, eu tenho que fazer, né? Que aí eu vou estar na segunda parte do PDCA. E quando eu tenho que fazer melhor, ou eu tenho que melhorar. Ali eu aplico as contramedidas.
Depois que eu tenho essa fase, eu tenho que checar para eu poder controlar e dessa forma agir. Ali eu vou avaliar resultados e processos, eu vou aplicar contramedida, eu vou implementar ações corretivas, eu vou definir ações para evitar a recorrência e eu vou agir de maneira efetiva para que eu não exponha o trabalhador. Isso são procedimentos sistematizados que têm que ser implementados de verdade. Não trabalhar de falsidade ideológica dizendo uma coisa que está implementada no papel, que a gente cansa de ver. Na verdade, a gente cansa de ver. Os auditores fiscais, então, que podem nos dizer com mais veemência, né, que o que tem de papel feito, mas não implementado, sistematizado, isso são os montes. Essa é a grande verdade. E quando a gente tem essa fase não implementada, a gente vai ter erros. Essa é a grande verdade, vai ter erros. Quando eu tenho, então, esse produto químico, o grupo de SST é, na verdade, o SESMIT, né? Está lá composto do engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o enfermeiro do trabalho, o médico do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho, que a ANR chama de auxiliar de enfermagem do trabalho, né? Todos têm o seu papel nessa identificação. Uma grande ferramenta que a gente faz para identificar, quando a gente avalia, é o APR, a análise preliminar de risco. Na análise preliminar de risco, a gente vai identificar qual é o produto químico que está envolvido ali, qual é a atividade envolvida. Depois que a gente identifica a atividade, a gente vai ver quais são os tipos de risco que essa atividade pode trazer para a gente. E aí, conforme eu falei, não estou falando só dos 3 riscos ambientais mais. Eu falo de todas elas. Mas quando está envolvido ali o produto químico, a gente sabe que a gente está falando de risco químico, e lá, geralmente o engenheiro, ele toma a frente desses trabalhos, né? Porque é atribuição bem mais dele do que toda a equipe, né? Toda a equipe tem a sua participação, mas o engenheiro de segurança, junto com a segurança do trabalho, e em seguida a medicina do trabalho, vai contribuir para que a gente consiga identificar qual é o melhor método para se agir, sempre levando em consideração a hierarquia de risco, vendo se eu posso eliminar, se eu posso tratar de maneira de engenharia, se eu posso tratar de maneira administrativa e, por fim, o EPI, estudando o EPI, que é prático para aquela situação, e aí sim evitando que o colaborador tenha ali alguma doença dermatológica por alcalinose ou substâncias ácidas que possam trazer prejuízo à saúde. Essa luva, vou dar um exemplo real, foi que alguns produtos químicos, por exemplo, de oficina, né, que é onde, lá no Porto, eu tenho um lugar destinado para oficina, né? E lá, se eu tiver produtos químicos que a luva não consiga interpelar, como já aconteceu em outras empresas que eu trabalhei, o produto químico passou pela luva e atingiu a mão do funcionário, porque a luva não era adequada para a atividade. Então, o erro desse cálculo traz problemas. Como é que eu identifico isso? Momentaneamente, quando eu tenho um problema, né? Quando eu tenho um problema propriamente dito, uma emergência ou uma urgência, eu tenho que tratar esse problema. Ou quando é um problema mais discreto, que vai causando problema no trabalhador. Um exemplo é o risco físico de ruído, quando tem um agente ruído que vai causando a surdez devagarinho, né, com o tempo. Eu identifico isso no relatório anual. Mas como é que você vai saber pelo relatório anual? Pelo exame periódico. Quando eu faço o exame periódico, eu monitoro essas avaliações auditivas, eu detecto ele quando eu tenho que realizá-lo. Opa, eu tenho uma alteração aqui. De quem é essa alteração? Da doutora Cíntia. A doutora Cíntia, qual é a função dela? Olha como é que são as cartas de informação. A doutora Cíntia é uma conferente, ela trabalha na área. A área ruidosa, vamos ver o nosso PPRA. Realmente, lá na área eu tenho o ruído a 95 decibéis, quase que todo dia, ou a maior parte do tempo. Então, ali eu já desconfio que a sua perda auditiva pode ser dali. Pode ser que seja outros motivos? Pode. Para isso, a medicina do trabalho vai trabalhar para poder identificar esse risco. Para identificar se essa lesão, se de repente foi uma doença profissional ou ocupacional que causou esse prejuízo em você. E o produto químico segue muito isso, porque o produto químico ele tem a história, é histórico, os desastres na saúde que o produto químico traz. A gente conhece, está aí o asbesto, as leis contra o amianto, e todas essas
outros os fumos metálicos que vêm da solda, todos esses históricos que causam problemas na saúde com o decorrer do tempo, que esse é o grande problema, com o decorrer dos anos, às vezes. Às vezes nós não conseguimos identificar no momento, porque a doença, se ela não for aguda, a gente não identifica, e a doença crônica, às vezes, é desenvolvida com anos à frente. Às vezes a empresa já nem funciona mais, o funcionário já está anos fora da empresa, e aí ele tem que novamente interpelar, voltar lá atrás para poder recorrer e pleitear um benefício ou pleitear até uma reparação, né, desse problema, desse fortuito que causou o problema de saúde dele. E o nosso aí, grande problema... Só abrindo um parêntese aí, né? E aí, quando a empresa não funciona mais, você demonstrar esse nexo de causalidade é bastante complicado. Porque a perícia, para identificar quando o local de trabalho não está ali e você também poder comprovar causa e efeito, o trabalhador às vezes não consegue fazer isso. Porque é importante também, Diego, deixar bem claro aqui que as doenças, sejam elas a doença do trabalho ou a doença profissional ou ocupacional, elas são tidas por lei como acidentes de trabalho. E você tem aí a doença profissional ou ocupacional, que é aquela que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalhador em uma determinada função, que esteja vinculada à profissão que ele desenvolve, que é o caso, por exemplo, do escrevente, que acaba tendo tendinite, o soldador, que fica com catarata. Isso é uma das condições mais difíceis de serem comprovadas, porque como é que você vai associar que aquela doença que ele desencadeou tem relação direta com o trabalho? E você tem aí também, paralelo a isso, a doença do trabalho, que também, por lei, é um acidente de trabalho. A doença do trabalho, ao contrário da doença profissional ou ocupacional, ela não é vinculada à função que aquele trabalhador desenvolve. Ela é vinculada justamente a essas condições especiais em que o trabalho ocorre. É vinculada ao local da prestação de serviço. E aí vai ao encontro do que você falou, que é, por exemplo, o desenvolvimento de um câncer dos trabalhadores que trabalham com amianto ou trabalham em local de radioatividade, a surdez, quando você trabalha num local com muito ruído, né, que eles falam que é com excesso ruidoso. Então, por isso que esse cenário, eu só abri esse parênteses porque é importante que quem esteja aqui assistindo a live tenha conhecimento desses fatores, até porque a doença, seja ela do trabalho, ou ocupacional, e profissional, ela também, dependendo do período que você tenha que se afastar do trabalho, ela vai gerar uma estabilidade no emprego, né? E muitas pessoas não têm conhecimento quanto a isso. E aí eu só peguei o gancho realmente ante essa dificuldade de comprovação e você ter startado essa questão da empresa não estar mais em funcionamento. Mas pode prosseguir, eu só achei válido fazer essa distinção, porque inclusive é um questionamento que eu recebo muito. Sim, não, e muito interessante ser tocado nesse assunto, porque para você ver até onde vai esse tipo de problema. Porque se o empregador simplesmente negligencia essa chance do trabalhador se defender, né? Essa chance do trabalhador evitar ficar doente, mas executar suas ações, seu trabalho, sem ficar doente, ele tem que ter esse trabalhador por 1 ano depois que ele retorna, ele tem que depositar o FGTS por todo o tempo de afastamento. Então, você imagina esse trabalhador quando retorna, que nem sempre ele retorna completamente curado. Às vezes ele volta com sequelas e essas sequelas o tornam, às vezes, incapazes de voltar para a mesma função. Olha que prejuízo que esse empregador vai ter. Tá? E isso independe do grau de risco da empresa. Tá? Pode ser grau de risco 1, pode ser 2, como 3 e 4. Se ele se reabilita, por exemplo, um grande exemplo é a reabilitação profissional. Né? Quando esse trabalhador se reabilita, ele vai ter que ir para outra função. E quando ele vai para outra função, quer dizer, eu perdi um operador de máquina, por exemplo, ou um mecânico.
né, já que a gente está falando de produto químico, um mecânico, para ser agora, de repente, um assessorista, para ser, de repente, um auxiliar de escritório. E ali eu perdi uma uma mão vaga que você não está precisando. que não está precisando. Quer dizer, eu perdi uma vaga de uma mão de obra especializada para acabar ocupando um outro cargo que sequer talvez eu precisaria. Então, olha a importância que é implementar e sistematizar essa hierarquia de controle, esse gerenciamento do risco ocupacional e seguir isso não só no papel, mas seguir isso com ações, seguir isso com plano de ação, determinando ali quando que eu vou cumprir, porque sem isso, Cíntia, é fadado ao fracasso. Toda empresa que não cumpre essas exigências, que a saúde e segurança ela anda de mão dada com a operação, essa é a grande verdade. Se eu não tenho operação, eu não tenho saúde e segurança. Para que eu vou ter saúde e segurança se eu não tenho operação? Não tem sentido nenhum. Essa é a grande verdade. Não, ela anda de mão dada. Sim, isso fica muito evidente, porque assim, as empresas, algumas, né, não se antenam a esses prejuízos, que é o que você acabou de mencionar, a estabilidade, você tem que depositar o FGTS para um trabalhador ali que não está despendendo sua força de trabalho. Por isso que logo no início eu falei que é muito importante, sim, ter um mês que se destina a realizar essas campanhas de proteção e segurança no ambiente de trabalho. Isso é importante, não só um mês, é importante, né, trazer à baila essa questão, dar ênfase a essas discussões, mas é uma situação contínua. O empregador ele tem que ter em mente que não basta, como nós estamos reforçando sempre, não basta, por exemplo, mas eu tenho regulamento, eu entrego cartilha, eu faço folderzinho, né, para entregar, já ouvi isso, o trabalhador falar isso, e aí não adianta. Se você não treinar os seus trabalhadores, seus colaboradores, se você não capacitá-los, se você não fiscalizar se aquele equipamento está sendo bem utilizado, se a atividade está sendo desenvolvida de maneira adequada, isso tudo é em vão. Então, por isso que eu sempre reforço, é uma via de mão dupla, sim. A integridade física e mental do trabalhador é importante a empresa zelar por isso, seja pelo trabalhador, ou seja, dependendo do ponto de vista do empresário, porque ele vai ter sim um prejuízo patrimonial, enfim, seja qual for a finalidade daquela empresa ou estabelecimento, tem sempre que ter em mente, em foco, que o ambiente de trabalho ele deve sim ser saudável e seguro, tá? Mas assim, Diego, se nós ficarmos entrando nessa seara, nós vamos ficar aqui, porque tem um papo até a noite toda, né? Eu queria falar um pouquinho com você, porque eu já estou aqui recebendo mas sabe quando você recebe assim uns cutucõezinhos no braço? Olha a hora, olha a hora. Então eu queria abordar aqui com você a questão da pandemia. Eu comecei falando com o Matheus, né, o que mudou na pandemia, ele falou bastante com relação a essa questão da máscara. Inclusive, por lei, é obrigatório o estabelecimento que estiver permitido o seu funcionamento, é obrigatório ele fornecer máscara individual para os seus trabalhadores, independente de outro equipamento de proteção. Isso é obrigação legal. O empregador ele pode, inclusive, sofrer aplicação e imposição de multa. Algumas pessoas, por incrível que pareça, embora nós estejamos a esse tempo todo de pandemia, questionam se a lei obriga ou não, se é obrigatório. É obrigatório. E mesmo que não fosse, se nós estamos no momento de pandemia, você está funcionando, os seus colaboradores estão ali, imbuídos em gerar lucro, né, para a atividade que você desenvolve, você tem que fazer, sim,
com que a máscara seja um equipamento de proteção. E aí, nessa questão da máscara, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Diego, se tem alguma norma regulamentando o tipo de máscara de proteção ao Covid que deve ser utilizada no ambiente de trabalho e como saber se essa máscara ela é segura ou não. Cíntia, realmente é o que você está falando. Quando o Covid apareceu em 2019, isso impactou muito mais em 2020 e hoje tem impactado bastante, agora dessa vez bastante. Até catucando um pouco lá não só o Ministério do Trabalho, mas o Ministério Público a pedir encarecidamente às empresas, né, um meio de criar uma prevenção com relação ao Covid. O que ficou muito claro foi quando as empresas começaram a fazer o plano de contingenciamento do Covid. Na minha empresa, eu ajudei a implementar implementar esse plano de contingência. E lá determina todo tipo de procedimento, todo tipo de métodos de prevenção para que a gente crie barreiras contra o Covid. Um exemplo disso, conforme você falou, é o uso da máscara. Eu vou ter o álcool em gel para determinadas, distribuídas em toda a área, para que faça uso. Mas mais importante que o álcool em gel é a lavagem das mãos com água e sabão. Essa é o mais importante. E quando não tem, sim, usar o álcool em gel ou em conjunto. Eu vou ter o distanciamento social. Até durante o almoço, distanciamento social, eu falo ali de filas, eu digo também até na hora no refeitório, até na hora do almoço, onde eu tenho barreiras que separam até quem senta dentro do refeitório. Tudo são medidas para que a gente evite esse contato, haja mais barreiras contra a doença. A questão da máscara, há uma discussão muito grande em todos os órgãos, há uma discussão em todas as empresas sobre o uso adequado da máscara. A gente sabe que hoje no mercado tem a de pano, tem a cirúrgica, tem as PFFs, tem as Ns, todas essas prometendo evitar que haja essa disseminação. Nós sabemos que, por exemplo, a de pano, ela precisa ter dupla camada, ela precisa ser de determinado material para que ela tenha eficácia. Não adianta só ter uma máscara que protege a mim e não protege o outro. Não adianta só um usar a máscara. Mas sim, tem uma série de situações. O que eu vejo muito é máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica, ela foi feita para o paciente. Eu estou dizendo que é proibido usar máscara cirúrgica? Pelo contrário. Eu não estou nem expondo a minha opinião. Eu estou dizendo o que é. A máscara cirúrgica é feita para o paciente. Tá? Porque ela evita que as gotículas, os aerossóis que partem do paciente, contaminem outra pessoa. Importantíssimo. Uma pessoa doente tem que usar a máscara cirúrgica. As de pano, por exemplo, se não tiver dupla camada, se ela não tiver a formulação conforme a Fundacentro pede para que seja feita a confecção da máscara, ela não vai ser eficaz. Se eu tenho, por exemplo, uma camada apenas, ela não consegue impedir, por exemplo, que as gotículas passem. As PFFs funcionam muito bem, por exemplo. Mas, agora, há pouco tempo na França, houve uma pesquisa na França, e descobriram que, por exemplo, as PFF com respirador tem um problema. Ela protege o usuário, mas ela não protege quem está na frente. Porque as gotículas saem pela válvula de respiração. Então, qual é a orientação? É usar sem válvula. Na minha atividade no porto, ou qualquer outro lugar, não vou falar só do porto não, que eu tenho, por exemplo, atividades com poeira, eu devo usar a máscara cirúrgica? Absolutamente. A máscara cirúrgica não foi para esse tipo de atividade que está com exposição à poeira. Quais que eu tenho que usar? É a que está lá na análise preliminar de risco, geralmente são as PFF. A PFF1, dependendo do produto químico, a PFF2. E aí, essas sim,
são máscaras que precisam ser usadas para para determinado risco químico. Eu também não vou entrar aqui para também não estender muito. A PFF3 são mais caras. A PFF2 e a 3 são um pouco mais caras, mas tem também uma eficácia melhor. E se no nosso plano de contingenciamento a gente pede para que evite que tenha um respirador. Vamos usar a completa, fechada, total. E lá eu tenho que ver a vedação, né? Vou ver se a vedação está direitinho pelo nariz, se ela está vedado no queixo direitinho, se não está vendo escapamento de ar. Por isso tem o programa respiratório, de proteção respiratória, né? O PPR, para me ensinar a saber qual é o tipo de máscara que eu vou usar, para me ensinar a usar a máscara e fazer o teste para ver se ela é eficaz. E a gente vai ter uma série de problemas. A barba, por exemplo, o formato do rosto, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando for usar uma máscara. Ela tem que ser de maneira adequada. Nada de máscara na testa, máscara na cabeça, máscara no queixo, máscara na mão, no cotovelo. Não, máscara é cobrindo nariz e boca. Ponto. É isso que tem que ser levado em consideração. E o Ministério Público enfatizou que o uso de máscara deve ser feito. Tantos os outros órgãos como a Anvisa, o Ministério da Saúde, todos orientam de maneira correta o uso da máscara. E o nosso plano de contingenciamento, por exemplo, ele enfatiza que o uso da máscara é obrigatório dentro das dependências e assim tem que ser feito. Né? Uma coisa muito importante também, para que a gente tenha esse fechamento desse PDCA, por exemplo, é a inclusão do risco biológico no PCMSO. A penúltima agora nota do Ministério Público, ele nos obriga, é uma palavra muito forte, mas ele nos orienta a incluir esse tipo de risco no PCMSO, principalmente para atividades que são essenciais, principalmente para as atividades que estão expostas ao risco. Mas todos estão expostos ao risco. Então eu sou obrigado a identificar esse tipo de risco. Eu sou obrigado a identificar na análise preliminar de risco. Eu sou obrigado a identificar ali no meu PCMSO. Eu sou obrigado a identificar ali no meu PPRA. Eu tenho que seguir essa orientação. Então, o uso da máscara é de maneira adequada para situações adequadas. Eu na rua posso usar a máscara cirúrgica? Posso usar a máscara cirúrgica. Mas se eu estou numa atividade dentro da empresa, a máscara cirúrgica não é a mais indicada. Essa é a grande verdade. Tá? Tem que ser a máscara indicada pelo SST da empresa a qual você está trabalhando. É eles que vão saber identificar ali qual é a máscara essencial para você usar. PFF1, PFF2, A3, os respiradores e por aí vai. Diego, eu tenho aqui várias perguntas para serem feitas, só que o nosso tempo aqui encerrou. Então, foi como eu falei com o Matheus, nós vamos ter que marcar uma outra live para poder abordar alguns assuntos, inclusive que encaminharam aqui para nós, tá? Eu peço desculpas para quem nós não respondemos. Eu vou tentar, na medida do possível, responder as perguntinhas que vocês encaminharam, seja pela caixinha da Casmec, né, a caixinha de perguntas que foi aberta no Instagram, ou também algumas encaminhadas aqui, tá? Ou dependendo, se for direcionada a um assunto específico, eu converso aqui com a diretoria da Casmec para nós tentarmos marcar aí uma nova live com brevidade com o Diego e com o Matheus, tá bom? Diego, vou passar a palavra para você, para suas palavras de encerramento. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar aqui a nossa live. A palavra toda sua agora. Eu quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz por ter sido convidado para conversar um pouquinho sobre isso, que é um tema, conforme eu falei, sou apaixonado e eu gosto muito de conversar sobre esse tema. É um tema importante. É o que faz a nossa indústria andar para frente. É o que faz os nossos trabalhadores terem mais vontade de trabalhar, trabalharem com saúde, andarem para frente. Então, o Abril Verde veio para empurrar a nossa sociedade, para empurrar as nossas empresas, ter consciência, que educar. Eu acho que a palavra principal é educar. Quando a gente educa, a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente aplica. Eu gostaria de agradecer, eu vi aqui, acompanhando um pouquinho da conversa, eu vejo aqui muitas pessoas com qual eu trabalhei, professor,
médico, o doutor Cláudio Fernando, que foi um grande amigo, um médico do trabalho excelente, que até nos ajudou a implementar esse PCC. O meu amigo Paulo Santos, aí, o federal, que trabalhou, um ótimo gestor de meio ambiente. O Alexandre Bizarria, que foi um grande amigo, aprendi muito com ele. Trabalhamos nas empresas de construção. O Vitor Costa, que tem um canal de segurança do trabalho, um ótimo palestrante, ele é um ótimo professor, até já fiz curso com ele, muito bons. O Marcelo, que é um grande amigo também, um advogado excelente, um cara fora da curva. Quero agradecer você também, doutora Cíntia, por esse convite. As meninas psicólogas que trabalharam na empresa a qual eu trabalho hoje no Porto, que também todos contribuíram e contribuem, e o importante é que vestem a camisa da segurança do SST, da saúde e segurança. Eles vestem a camisa. E é isso que nos faz todo dia levantar, que nos faz todo dia querer impulsionar isso pela frente. Nós vamos enfrentar um desafio muito grande em 2 de agosto. 2 de agosto, quando a gente tiver que implementar o PGR, né, e o GRO, as empresas têm que estar preparadas, se preparando, porque quando chegar na data de 2 de agosto, as empresas já devem estar com isso rodando, sistematizado, implementado. A dificuldade vai ser enorme. As dificuldades são enormes, essa é a grande verdade. Mas o engajamento tem que ser muito grande. A gente precisa de engajamento, a gente precisa de pessoas que comprem essas ideias, que os empregadores entendam que saúde e segurança não é para atrasar a operação, não é para diminuir que ele tenha o faturamento dele. Pelo contrário, quem pensa assim, eu acho que vai perder espaço no mercado de trabalho. Até porque as certificações dependem de saúde, segurança e meio ambiente. Os contratos com grandes empresas como Petrobras, empresas como Equinor, como Jumbo, grandes empresas, elas pedem, se não tiver esse tipo de consciência de saúde e segurança, não serve para trabalhar para mim. É assim que está funcionando hoje. Gente. Saúde e segurança tem que ser o carro forte da empresa. Porque sendo o carro forte da empresa, eu só vejo sucesso. Eu não vejo insucesso se a empresa pensar em saúde e segurança. Então, era esse o recado que eu queria deixar. Queria agradecer, espero estar breve aqui, porque eu quero continuar falando, quero falar mais ainda. E foi um assunto muito importante, eu agradeço pelo convite. E se me convidar, pode ter certeza que eu estarei. Com certeza, estaremos brevemente aqui novamente. Eu quero agradecer a você por aceitar de imediato o convite da CASMEC, estar participando aqui conosco. Como eu falei, foi uma pena nós não conseguirmos fazer aqui os 3 juntos, porque ia engrandecer ainda mais o nosso bate-papo, né? Mas foi maravilhoso, tanto a primeira parte com o Matheus, tanto agora. Como eu falei no início, é um tema amplo, que tem várias vertentes, tem vários pontos a serem abordados. Quem está aqui nas nossas lives, na nossa live, né, pela primeira vez, só para esclarecer que a CASMEC, ela vem realizando um projeto de lives e são de assuntos variados. Nós não ficamos ali presos a discutir questões jurídicas, nem debater legislação. Nós tentamos fazer um bate-papo leve, agradável, para que nesses minutos aqui que nós passamos juntos, nós possamos nos enriquecer de conhecimento, ter uma troca com vocês, porque nós recebemos muitas manifestações, inclusive as redes sociais da CASMEC estão disponíveis, se vocês mandarem sugestão de tema para live, mandarem mensagem, até mesmo para essa próxima live que nós já estamos aí ensaiando com o Diego e com o Matheus. Se vocês quiserem que seja abordado um tema específico, né, e mais direcionado dessa questão de segurança do trabalho, vocês fiquem à vontade, tá? Diego, boa noite, agradeço mesmo de coração sua participação, agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, agradeço também, eu vejo que tem muitas pessoas que sempre estão aqui nos acompanhando, sempre estão participando das nossas lives. Ao final do mês tem o nosso quiz. O nosso quiz, ao final do mês, ele na realidade, ele pega desde a primeira live que foi realizada no mês
as demais que ocorrem nas semanas subsequentes, e nós fazemos um joguinho ali para ficar de uma forma divertida, mas quem segue as redes sociais vão ficar sabendo com relação a isso, tá bom? Boa noite, boa semana a todos e até a semana que vem, tá bom? Beijo, Até Diego. semana que vem. Até logo. Tchau, até logo. Que